Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Vocês provavelmente já conheceram pessoas que dizem mais ou menos assim: Deus me disse para comprar essa pasta de dente. Eu estava dirigindo e Deus disse que era para eu estacionar ali. Veja, a maior razão do Espírito falar conosco é alcançar os outros. Uma das maiores vozes masculinas no mundo da música é a do cantor Caruso. Agora, uma das maiores vozes masculinas, segundo a história, foi a do pregador chamado George Whitefield. George Whitefield era amigo dos Wesleys. No início da vida, ele tinha uma voz tão incrível e ele estudou atuação e, naquela época, você tinha que projetar sua voz no palco e ele dominou isso muito bem. Então ele projetava sua voz. E após se converter a Deus, ele fez um uso muito bom desse dom. Mas ele foi expulso das igrejas da Inglaterra por pregar o conservadorismo. Ele então passou a fazer pregações ao ar livre. Ele pregou milhares de sermões ao longo de sua vida relativamente curta. Mas ele fez história porque, provavelmente, mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos poderiam ouvi-lo sem amplificação artificial. Ele era chamado de a trombeta do Senhor, porque Deus havia lhe dado essa voz maravilhosa. Benjamin Franklin até comenta sobre George Whitefield em sua autobiografia. Eles eram amigos. O Whitefield tentou convertê-lo por anos, mas eles eram bons amigos. O Franklin até imprimiu muitos dos folhetos de Whitefield. E aconteceu que ele ficou impressionado, pois, certa vez, o George Whitefield estava pregando para 25 mil pessoas. Você consegue imaginar isso? 25 mil pessoas. Mas o Franklin, durante um dos sermões do seu amigo, quis fazer uma experiência. Então ele começou a se afastar enquanto o George Whitefield pregava. Ele estava bem à frente dele e, após ter se afastado 800 metros, ainda conseguiu ouvi-lo. Ele só foi interrompido por outros sons de fundo da rua. E aí, o Franklin, sendo um cientista, calculou quantos metros quadrados cada pessoa ocupa, quantas pessoas poderiam teoricamente ouvi-lo reunido em um semicírculo, e ele concluiu que 30 mil pessoas seriam capazes de ouvi-lo. Veja, ele não apenas era um pregador com alta voz, mas um pregador muito poderoso. Franklin se perguntava por que as pessoas iam ouvi-lo. Quando seu amigo pregava, ele falava sobre os pecados das pessoas de forma tão convincente e, às vezes, poderosa que ele achava estranho, mas elas iam ouvir sobre os seus pecados porque era verdade. Quando ele passava por uma cidade, os bares fechavam. Franklin diz que, depois dele passar por uma comunidade, onde antes se ouvia xingamentos e maldições, via-se pessoas cantando salmos. Um homem ouviu falar de Whitefield e queria ouvi-lo pregar, mas ele não queria parar de beber. Mas ele estava curioso para ouvir aquele homem com voz tão poderosa. O Franklin disse: "Olha, é melhor você não ir mesmo, porque se for, será convertido." Ele respondeu: "Claro que não. Eu nunca vou parar de beber. Mas sabe, eu não quero nem arriscar, eu vou tapar meus ouvidos." Bem, quando ele chegou no lugar onde Whitefield estava pregando, o lugar estava tão cheio que ele foi obrigado a subir numa árvore. E lá em cima da árvore, ele viu que Whitefield estava prestes a começar, mas era longe. E ele pensou: olha, eu não quero me converter. Então ele agarrou aquela árvore pelas pernas e tapou os ouvidos para não ouvir nada. Então, a pregação começou. Naquela época, as pessoas andavam a cavalo, então tinha muitos cavalos e moscas. E esse homem viu uma mosca zumbindo em volta do seu rosto, preparando-se para pousar nele. E ela acabou pousando em seu nariz. Ele então tirou os dedos dos ouvidos para espantar aquela mosca. E exatamente nesse momento, o George Whitefield disse: "Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz." Por curiosidade, ele continuou ouvindo e acabou se convertendo. Bem, a maioria de nós não tem problemas em falar.
Na verdade, falamos mais do que devíamos. A Bíblia não diz aquele que tem boca que fale, mas aquele que tem ouvidos que ouça. Na verdade, 7 vezes no Apocalipse, Jesus faz essa afirmação palavra por palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça. Sabe, as pessoas falam muito sobre o dom de línguas, mas ninguém tem o dom da audição. Porque, às vezes, temos dificuldade em ouvir o que Deus está nos dizendo. Agora, quando eu falo sobre ouvir a voz de Deus, não estou falando sobre ouvir Deus falar de forma audível. Sim, ele fez isso algumas vezes na história. Por exemplo, lá em Deuteronômio, Deus falou ao dar os 10 mandamentos. Deuteronômio 4:33. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Aconteceu algumas vezes no Antigo Testamento, onde Deus falou audivelmente para pessoas como Moisés, Abraão, Jacó, também Samuel. No Novo Testamento, conta-se que a partir do batismo de Jesus, uma voz surgiu no céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E as pessoas ouviram isso. João 12, versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Então Jesus levou Pedro, Tiago e João para a montanha. E depois que viram a visão de Moisés e Elias, ouviram uma voz do céu. E Deus disse: Este é o meu filho amado, ouça-o. Pergunta para vocês: por que Deus diria para ouvi-lo se não fosse possível ouvi-lo? É possível ouvir a voz de Deus? O problema é que na maior parte do tempo nós não somos bons ouvintes. Jesus disse em Mateus 13, versículo 14: De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Portanto, esse ouvir é um ouvir com o coração. E tem a finalidade de nos curar dos nossos pecados. Então, como saber se estamos ouvindo a voz de Deus? Eu pensei em pedir que levantassem suas mãos, mas eu acho que mudei de ideia. Eu ia perguntar se alguém aqui sente que já ouviu a voz de Deus de forma audível. Você não precisa levantar a mão, mas de vez em quando eu encontro pessoas que acham que ouvem. E você provavelmente já conheceu pessoas que vivem em um estado muito espiritual, dizendo que Deus lhes disse isso, Deus lhes disse aquilo, mas se referindo a impressões do Espírito. Agora, eu conheço outro tipo de pessoas que dizem assim: Deus me disse para comprar essa pasta de dente. Eu estava dirigindo e Deus me falou para parar e estacionar ali. Deus me disse para comprar esse vestido. Você já conheceu pessoas assim? Acho que sim, né? Tudo bem, tem pessoas que são bem sensíveis ao Espírito. No início do meu cristianismo, eu procurava ouvir a voz de Deus em todo lugar. Afinal, ele está em todo lugar. Eu andava falando com Deus o tempo todo, pedindo por impressões, indicações, sinais. Mas depois eu entendi que, na maioria das vezes, Deus só quer que você use o bom senso. Por exemplo, no começo eu perguntava se eu deveria comer o salgadinho branco ou amarelo. Senhor, me responda. A sua vontade é perfeita. Eu não posso errar. Acho que ele dizia: filho, qualquer um. Mas algumas pessoas estão sempre dizendo: Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Mas como saber a vontade de Deus? Eu fiz uma pesquisa bíblica e separei algumas indicações para sabermos quando estamos ouvindo a voz de Deus, como identificar a voz dele. Eu separei 4 delas. Talvez você queira anotar, mas elas estarão na tela. Número 1. Por acaso o que eu estou ouvindo está em harmonia com a Bíblia?
A voz que você está ouvindo ou a impressão que você está tendo está de acordo com a Bíblia? Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. As vozes ou impressões que ouvimos precisam estar em harmonia com a Bíblia. Salmo 25, verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. O que queremos é ouvir o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 13, versículo 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, mas então disser, vamos após outros deuses. Ora, esse é um falso profeta. Então, se você ouvir uma voz dizendo, olha, você não deve pagar impostos, mas a Escritura diz, obedeça às leis da terra, será mesmo que é a voz de Deus te dizendo para não pagar? Provavelmente não é. Porque a Bíblia diz que devemos fazer tudo o que é decente, devemos viver vidas íntegras. Mas talvez a voz ou a impressão digam, meu cônjuge não presta, eu vou encontrar um novo. Por outro lado, a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. A voz provavelmente não é de Deus. Não é o Espírito falando com você. E se a sua suposta voz diz, vou comprar isso e não contar para o meu marido. Bom, isso não é honesto? Provavelmente não é o Espírito te dizendo isso. A Bíblia diz em Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, ou seja, a lei e os profetas, a Bíblia, né? Se não falar segundo essa palavra, por quê? Não há luz neles. Então você pode eliminar muitas vozes falsas por aí, apenas se perguntando, a Bíblia diz isso? Essa voz está em harmonia com ela? Agora, francamente, tem muita coisa que não está na Bíblia, você não vai achar tudo lá. Então, de que outras maneiras você pode saber se Deus está falando com você? Segundo ponto, e esse é muito importante. Se você quer mesmo ouvir a voz dele, aquele que tem ouvidos, ouça. Quem aqui quer ouvir a voz de Deus? Será que você não é como aquele homem que subiu na árvore, que queria ouvir, mas não queria? Eu vou à igreja, mas não quero ouvir a voz dele. Ou como os israelitas que disseram, fale conosco, mas não deixe Deus falar com a gente. Mas não seria ótimo ouvir a voz de Jesus falando com você? Muito bem. Um dos critérios mais importantes para ouvirmos a voz do Senhor é estarmos dispostos a fazer o que ele diz. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Há pouco lemos um verso que diz que algumas pessoas pensaram ter ouvido um trovão, já outros disseram, não, nós ouvimos o que a voz disse. A voz disse que esse é o filho dele. Eu glorificarei o teu nome e ainda o glorificarei. Eles entenderam. Por que alguns entenderam e outros não entenderam? Eu acho que é porque aqueles que entenderam estavam dispostos a entenderem. Eles queriam seguir Jesus. Bem, somos responsáveis por tudo que sabemos. Isso é verdade. Se você não quer fazer a vontade de Deus, ele não dirá além do que o que você tem que saber. A Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, você está disposto a ouvir o que Deus tem a dizer? E se ele apontar algum pecado em sua vida, você ainda quer ouvir?
Outro critério muito importante para a compreensão daquilo que Deus deseja de nós é: será que a voz que você está ouvindo tem o apoio de aconselhamento cristão? Ou seja, Deus não fala apenas por meio da sua palavra, ele também fala por pessoas. Eu espero que seja assim, porque afinal, o que vocês estão fazendo aqui? Se vocês estão apenas me ouvindo, isso é perigoso. Esperamos que Deus fale através de aconselhamento cristão. Deixe-me dar alguns versículos sobre isso. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Portanto, não é qualquer conselheiro, devem ser bons conselheiros. A Bíblia sempre me surpreende com a história de Roboão. Quando teve que tomar uma difícil decisão para manter o reino, teve a opção de aconselhar-se com os conselheiros de Salomão ou os amigos dele. Afinal, quem não queria ter os conselhos dos conselheiros de Salomão? O homem mais sábio que já viveu. Eles eram os melhores da época. Eram os titulares. Mas o jovem Roboão disse: não, eles são velhos antiquados, são conservadores. Eu vou perguntar para os meus brothers. E por seguir o conselho deles, perdeu metade do reino. O reino foi dividido a partir daquele momento por 200 anos. Tudo porque ouviu maus conselhos. Sendo assim, não serve qualquer conselho. Tem muito conselheiro por aí. Precisamos de conselheiros cristãos, conselheiros de integridade. Deus fala pelas pessoas. Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A sabedoria de Deus tem várias facetas. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, dentro da igreja, Deus tem alguns que são profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros anciãos, líderes, pessoas que têm experiência para te aconselhar, pessoas de Deus que te orientarão, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Você se lembra quando Paulo teve sua visão na estrada para Damasco? Ele disse: tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Veja que não foi o próprio Senhor quem disse, foi um homem chamado Ananias. Deus também fala por meio de pessoas. Atos 10:4-6. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, aqui está falando de Cornélios quando viu o anjo, né? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Ou seja, chame um homem que te dirá o que fazer. Era um homem guiado pelo Espírito. Deus fala através de pessoas que estão conectadas com ele. Nós devemos estar conectados para podermos orientar outras pessoas. Bem, quando perguntamos sobre a voz de Deus, veja, este é um assunto muito importante, porque é através de ouvirmos a voz de Deus que temos oportunidades para alcançar outros. Você já ouviu a voz de Deus te dizendo para falar algo para alguém? E talvez você não tenha feito por receio? Veja, eu também passo por isso. Sabe, temos histórias como a de Filipe e o etíope, onde o Espírito do Senhor disse: Filipe, levanta-te e vai para Gaza. Ele não sabia por quê, mas se o Espírito está me mandando ir, eu vou. Ele deve ter pensado que pregaria em algum lugar, e lá foi ele. Ficou lá na estrada, e de repente passa aquela comitiva com um oficial etíope, voltando de Jerusalém, depois de ter adorado no templo. E ele ficou se perguntando, será que tem a ver com isso? Lá estava o etíope cavalgando em sua carruagem, lendo Isaías, capítulo 61. Ele estava lendo e... me perdoe, é capítulo 53. Era a profecia sobre Cristo. Vendo aquilo, Filipe soube que era uma oportunidade e o Espírito disse: chegue perto da carruagem. Então Filipe se aproximou e perguntou: você entende o que está lendo? Não, eu preciso de ajuda, disse ele. Olha, eu posso te ajudar. Ora, então suba aqui. Conte-me mais. E o homem acabou sendo batizado.
O Espírito Santo falou com Filipe, não porque Deus quer dizer para a gente comprar a pasta de dente A ao invés da B. Não, não é assim. Ele fala conosco para alcançarmos as pessoas. Atos 1 diz, eu vos darei o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. O Espírito fala conosco para nos ajudar a reconhecermos as oportunidades de alcançar os outros. Veja, outra coisa que eu anotei sobre receber o Espírito é que ouvimos a voz de Deus quando aceitamos o plano dele. Este é um ponto muito importante. Ouvimos a voz de Deus quando aceitamos o plano de Deus. Deus disse a Abraão em Gênesis 22:18, nela, ou seja, na semente de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus fez algo através de Abraão porque Abraão ouviu. Você leu Isaías capítulo 6? Está lá nos primeiros 8 versículos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. À direita e à esquerda estavam estes anjos declarando: Santo, 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 Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O templo tremeu com a voz de Deus e dos anjos que ali estavam. Então Isaías caiu com o rosto em terra e disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E por ele ter confessado seu pecado, Deus então envia um anjo que pega uma brasa do altar e a coloca em seus lábios, dizendo: seu pecado foi purificado, seu pecado está perdoado. Então, depois que ele vê o Senhor e ouve que ele havia sido purificado, então ele ouve a voz de Deus dizendo: quem irá por nós? A quem enviarei? Após ter sido purificado de seu pecado, ele ouve a voz do Senhor. Você percebe que depois que Jesus é batizado, ele sai da água e surge uma voz dizendo: este é o meu filho amado. Parece que ouvimos a voz de Deus muito melhor depois que aceitamos o plano da salvação. Lembro-me de ter lido sobre Helen Keller. É uma história muito interessante. Helen Keller nasceu cega. Na verdade, ela não nasceu cega. Ela pegou uma doença e acabou ficando cega. E também ficou surda. Acho que foi escarlatina ou coisa assim. Acabou tirando a visão e a audição dela. Mas finalmente ela aprendeu a falar. Ela teve uma professora famosa, Anne Sullivan. Mas certa vez ela estava com um grupo de amigos, isso era em 1925, e eles estavam ouvindo rádio. E disseram: Ellen, claro, eles falavam com ela por vários métodos, por meio de toques e coisas assim. Eles disseram: a gente queria tanto que você pudesse ouvir isso, é tão bonito. É a 9ª Sinfonia de Beethoven, e está sendo tocada pela melhor orquestra do mundo no Carnegie Hall, e estão transmitindo no rádio. Bem, deixe-me sentir o alto-falante do rádio. Então ela colocou a mão no alto-falante do rádio e ficou surpresa ao descobrir... Bem, deixe-me ler o que ela disse. Escutem. O que eu estou lendo é uma carta que ela escreveu para o Carnegie Hall. Ontem à noite, quando a família estava ouvindo sua maravilhosa interpretação da Sinfonia Imortal, alguém sugeriu que eu colocasse minha mão no receptor para ver se eu conseguia captar as vibrações. Eu, então, toquei levemente no diafragma do próprio alto-falante. Qual não foi o meu espanto ao descobrir que eu podia não apenas sentir as vibrações, mas também o ritmo, a pulsação, o impulso da música. As vibrações entrelaçadas dos diferentes instrumentos me encantaram. Veja, uma pessoa surda. Os dedos dela estavam tão sensíveis de ler braille que ela colocou os dedos no alto-falante. Eu pude discernir os trompetes, os tambores, as violas, os violinos cantando em uníssono primoroso. Com a bela fala dos violinos fluía e arava sobre os tons mais graves dos outros instrumentos. Quando a voz humana saltou, emocionada com a onda de harmonia, eu reconheci instantaneamente as vozes. Senti o coro ficar mais exultante, mais estático, curvando-se para cima, balançando como uma chama até meu coração quase parar. As vozes das mulheres pareciam a personificação das vozes angelicais, correndo em uma torrente harmoniosa de som belo e inspirador. O grande coro pulsava contra os meus dedos, com pausa e fluidez pungentes.
O compositor daquela belíssima sinfonia foi Beethoven. Você sabia que quando Beethoven escreveu essa sinfonia, ele estava surdo? Talvez uma das razões pelas quais uma pessoa surda foi capaz de apreciar é porque um surdo compôs. E talvez a razão pela qual podemos ouvir a voz do Senhor é porque Deus tornou-se um de nós, para que Ele entendesse a nossa fala e pudéssemos ouvir a sua voz. Isaías 51. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha. Ouvi-me vós que conheceis a justiça. Meus queridos amigos, Deus diz repetidamente que deseja falar conosco. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você quer isso? Se você se render ao Evangelho, se nós estivermos dispostos a fazer o que diz a voz de Deus e ler a sua palavra, Ele falará conosco. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse fco.amazingfactsbrasil.com.br. Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus que está operando. A mensagem foi tremenda. Siga Cristo onde quer que ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes, e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos, e cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei, isso é a verdade. É incrível. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.